Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast sobre a minha lente. Hoje eu converso com Carlos Velasquez, professor, pesquisador, estudioso das relações entre mito, arte e linguagem, alguém que nos ajuda a pensar por que certas histórias e imagens continuam atravessando o tempo e falando com a gente até hoje. A proposta dessa conversa é olhar para o cinema a partir desse lugar, como os mitos seguem vivos na cultura contemporânea, como as imagens produzem sentido e por que algumas obras ainda conseguem nos provocar, nos deslocar e permanecer com a gente muito depois que acabam. E, no fundo, também entender o que tudo isso revela sobre o nosso tempo e sobre nós mesmos. Então, Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao videocast sobre minha lente. Eu queria começar perguntando, quando o mito é reduzido a essa ideia de fantasia, o que talvez a gente deixe de compreender sobre sua função cultural e simbólica dentro assim da sociedade que a gente vive hoje, né? Bom, primeiro que qualquer outra coisa, olá, Vinícius. Olá a todo mundo que está acompanhando aqui. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e estou encantado de partilhar esse momento com você e com vocês, certo? Então, sim, a tua pergunta. Primeiro, o mito reduzido à fantasia. Eu queria colocar aqui uma nuance. Olha, a palavra fantasia vem do latim fantasia, né? E do grego fantasma, certo? Nós temos uma compreensão muito deturpada dessa profundidade dessa palavra, tá? Vamos nos reportar, por exemplo, a Santo Agostinho, ou então ao próprio Freud, né? Ou posteriormente ao Jung também. Todos eles utilizam a palavra fantasma, né? Ou então Tomás de Aquino, né? Literalmente fantasmatar, né? Que é o que é uma noção antiquíssima que Platão também referia muito e chamava de muitas maneiras, né? Se trata de lembranças, entre aspas, mas lembranças muito longínquas, muito profundas. E aí, pasma, são lembranças que se referem a coisas que nós não necessariamente vivenciamos diretamente, né? Ou seja, estou te falando de quê? De bruxaria? Não. Estou te falando de uma coisa que já tem aparecido em várias abordagens científicas, né? E que hoje, incluso na epigenética, tem uma plausibilidade, incluso, como já falei, genética, né? Qual seria a questão? Uma geração anterior, a nossa, teve uma experiência significativa. Isso foi importante para a espécie, pois isso acaba gerando em nós vamos colocar entre aspas, um mapa de conhecimento, tá? Uma certa rede neuronal, tá? Que se sintetiza e que vai parar, né? No corpo do DNA, né? Da nossa informação genética. Pois então, as gerações continuam se reproduzindo e essa informação e essa reação, né, àquela situação é herdada pelas gerações seguintes. Eu lembro em 2005, né, que os estudos de genética estavam aí, os norte-americanos, olha, já isolamos aqui o 99% do DNA que serve para a gente gerar seres perfeitos. Tá? O resto vamos jogar no lixo. E os fuços lá, não, peraí, não joga no lixo, porque aí tem coisas importantes, né? Serve, ainda serve. Pois é, o que desconfiamos que tinha de importante nesse outro 99%? Pois justamente o devir da nossa espécie. Ou seja, as experiências mais importantes, tá? Estão gravadas aí no nosso DNA, né? E quando a gente tem alguma situação semelhante, né? Semelhante, claro, em circunstância, né? Àquela dos nossos ancestrais, pois essa situação com estímulo desperta esse mapa neuronal, né? E nós já temos um modelo de como reagir. Não é fantástico isso? É lindo. Fantástico. Pois é, o centro
espanhol de estudos genômicos hoje está trabalhando muito sobre isso. Isso é surpreendente, porque fazem gerações e gerações, né? E a geração daquele ratinho aprendeu a fazer uma coisa que 5 gerações depois continua se repetindo, né? Sem o aprendizado e tudo mais. É impressionante. Por que esse papo? Porque Sim. esse é o fantasma. Essa pílula, vamos dizer assim, de conhecimento ancestral, né? É o fantasma que referiam os nossos sábios de outras gerações. Então, quando falamos em fantasia, a princípio, o que nós estamos fazendo é reativar, de alguma maneira, essas pílulas, né, de conhecimento, né, esses dispositivos mnemônicos, para ser um pouquinho mais formal, né? Portanto, estamos reavivando conhecimentos ancestrais que se abrem aí, que se ativam para conversar com nossa situação atual. Isso é maravilhoso. Pois é, então você percebe fantasia, que é essa atividade, né? Afinal de contas, e a princípio também, a princípio de contas, é uma reação crucial para a nossa existência, para nosso desempenho, né? É vital, né? Para a nossa espécie. Então, por que reduzimos hoje o mito à imaginação? É que não reduzimos. Na verdade, o modus operandi do mito, né, e o motor do mito é a fantasia. Né? É justamente a ativação desses fantasmas originários, como falava Freud. Qual o problema em tudo isso? Que hoje deturpamos tudo. Né? E deixamos a fantasia um lugar secundário, né, perante aqueles sonhos perversos e malucos, né, que começaram por aí no século XVIII, com as questões da ilustração e não sei o quê, de que a razão pode tudo. Mentira, a razão não pode tudo. Né? Nossa razão é tremendamente limitada. E, de fato, para a gente usar a razão, né, precisamos de um consumo energético extraordinário, o que faz com que o nosso modo natural de operação, de pensamento, não vou dizer só cerebral, porque hoje sabemos que não é só o cérebro, né, é o corpo todo, certo? Então, o nosso modo natural de pensamento mais constante é a imaginação, é o devaneio, é o sonhar acordado e também o sonhar dormindo, né, de vez em Sim. quando. Mas esse devaneio, esse sonhar, esse fantasiar, né, é o modo de funcionamento mais constante do nosso pensamento. De vez em quando a gente faz um esforço supremo e se concentra com alguma coisa, o pensamento focado, né, que é o que chamamos de razão. E que se chama razão porque partilha o radical etimológico com ração, né? Ração, assim com C cedilha. Porque Sim. que é um pedaço, uma porção só. Então, pensamento Interessante. racional é um pedaço da coisa, tá? Quando a fantasia é ativada e vem se apresentar para o pensamento racional, é porque está querendo dizer, olha, pensamento racional, você não está considerando tudo, né? Leva em conta isto aqui também. A questão é que a fantasia não fala assim, né? Não fala, não faz construções lógicas, né? Então, para tentar dizer para a lógica, olha a lógica, você deveria olhar para esse aspecto também aqui, pois se inventa um conto, inventa um dragão, inventa um leprechaun ou um saci-pererê, né? Que está Sim. aí para ser interpretado, certo? Mas que, como dizia Jung, tem uma intenção, tem uma função, ele falava em função, né, compensatória, né, para o nosso pensamento. Nós que somos doidos hoje de considerar que a fantasia é uma coisa menor. Não, senhor. É o nosso maior esquema, o nosso maior modo de funcionamento mental. Muito bom. Eu vou chegar. Essa abertura para mim já foi assim espetacular, porque eu quero muito chegar nessa parte em que a gente começa a falar sobre fantasia com essa coisa de dragões, monstros e tudo isso, né? Que o cinema acaba usando muito isso para poder contar histórias para chegar à massa, às massas, né? Para poder isso ser mais
pop, digamos assim, mas por trás tem muitos ensinamentos, tem muitas funções, como você comentou aí, que Jung fala, né? Tem muitas funções ali que ajudam a explicar problemas sociais ou problemas outros também que a gente pode discutir, mas a gente vai chegar lá. Agora, professor, eu também queria entender assim um pouco da sua trajetória, né? Então, a gente falou um pouco aqui dessa coisa dos mitos, das fantasias, mas e as pessoas já estão percebendo que o seu sotaque é um pouquinho diferente, né, do brasileiro. Então, o que te trouxe aqui ao Brasil? E como esse percurso influenciou a forma como você pensa cultura, arte e linguagem, a partir dessa vivência aqui no nosso país? Bom, eu te diria que meu sotaque é mexicano, mas você estaria mentindo, sabe? Eu nasci no México, vivi lá. Hoje, menos da metade da minha vida, morei no México, tá? Depois saí, prometi que era só por 2 anos, mas ainda não voltei, depois de muito tempo. Não vou dizer quanto, porque revelaria minha idade, tá? Ainda sou meio ciumento com isso. Mas o que eu fiz? Bom, saí do México, fui para a Espanha, morei um tempinho lá. Era para voltar, mas não voltei. Dei um jeito, fui para a França, continuei lá meus estudos de música. Eu me graduei em música lá no México e continuei meus estudos de música na Espanha e depois na França, né, que fui estudar música antiga na França. Fiz, bom, o que se entendeu aqui no Brasil como mestrado e doutorado, lá tem outros nomes, mas aqui foi reconhecido assim, né? Então, posso dizer que sou doutor em música antiga pela experiência francesa. A questão é que nesse interim lá eu conheci uma moça assim que parece que bateu num fantasma meu, porque havia alguma coisa de muito profundo aí. E eu achava que ela era mexicana, sabe? Falava em espanhol com ela e ela sorria. E quando já era muito tarde, ou seja, eu já estava completamente apaixonado, pois aconteceu que começou a falar português. E, e já era tarde, como eu disse, né? Então, namoramos lá um tempo em Paris, casamos lá mesmo e prometemos que saíamos da França para ir morar no México, né? Só que primeiro passamos aqui no Brasil para visitar a família da minha mulher e já faz 20 e tantos anos que estamos visitando a família da minha mulher aqui, né? Aqui em Fortaleza. Então, é assim que a vida vai te levando, né? Que vai te levando para várias coisas. Meu sotaque que é, não sei. Da última vez que eu fui para o México, me perguntaram de onde era, tá? Elogiaram meu espanhol. Você fala muito bem espanhol, sabe? Cearense. Mas não entenderam de onde era. Então, eu sou cidadão do mundo. O sotaque Muito é o bom. sotaque dessa trajetória, dessa história, né? Que depois que cheguei aqui em Fortaleza, que fui trabalhar como professor, primeiro na Universidade Estadual, depois na Universidade de Fortaleza, inventei ainda de estudar outras coisas. Inventei como assim? Não, é que, na verdade, eu já tinha muitas dúvidas, sabe? Exercendo minha própria arte, vão surgindo questões, imagino que o teu videocast é por isso também, né? Você, como artista, como cineasta, tem questões, né? Então, tive a sorte de conhecer gente de muitas áreas, da filosofia, da semiótica, da sociologia, da antropologia, das sociais aplicadas, e conversando com eles, e sobretudo da psicologia, né? Minha esposa é psicóloga, e conheci muita gente da psicologia também, através dela e depois sem ela também. Ainda estamos juntos, né? Sem Sim. ela é porque ela não intermediou diretamente. E resolvi fazer um pós-doutorado, então fui fazer um pós-doutorado em filosofia da educação, e meu tema foi estética. Mas não estética essa de ficar brigando para ver quem é que tem melhor gosto que o outro, né? Acho que isso é a maior furada do século, desde o século XVIII até o século XXI, ainda estamos nesse, e é uma grande furada. Estética não é isso, estética é uma teoria do conhecimento.
e tem como base justamente a experiência sensorial, que é fundamental para nós artistas, tá? Mas me chamou muito a atenção uma questão que é articulatória entre a experiência sensorial e a formulação racional, que Baumgarten, que é o alemão que inventou a estética, né, chamava de facultas característica, que é o que é a capacidade de representar, de fazer signos, né? Alguém traduz por aí como a faculdade semiótica. Poderia ser, mas com algumas nuances. Por quê? Porque muitas vezes a semiótica entende que as representações são meramente convencionais, né? E aí é que entra o Jung, que diz, não, peraí, tem algumas representações que são espontâneas do nosso psicofisiologismo, né? Essa psique e nossa fisiologia trabalhando juntas. E isso me chamou muito a atenção. Então, meu trabalho no pós-doutorado fez com que eu me debruçasse mais sobre essas questões psicológicas, psicofisiológicas, e isso naturalmente me levou para essas representações. O que são essas representações? O próprio Baumgarten respondeu, né? Lá um dos capítulos da estética de Baumgarten se chama estética mitológica. Como assim, peraí? Estética mitológica? E depois fui ver que quando ele ficou pensando em como chamar a filosofia dele, cogitou muito fortemente chamar de filosofia da graça das musas. E as musas é mitologia, né? Então, gente, eu estou querendo entender a estética e já entendi que o que vou precisar estudar é mitologia, né? Então, fui entrando pela mitologia, primeiro me li quase toda a obra freudiana também, procurando algumas questões da arte e das fantasias e dos sonhos, e naturalmente o trabalho do Freud também me levou para o trabalho do Jung, que hoje tem uma boa leitura, praticamente toda a obra do Jung eu estudei por conta própria também, eu não sou psicólogo, tá? Sim. Mas conversando com psicólogos e tudo, aconteceu sim que me deram uma membresia honorária no Instituto Labirinto, aqui de Psicologia Analítica, né? Justamente porque me interessei demais, fui lá importunar demais eles com perguntas e com conversas, e acabou que incluso desenvolvemos alguns trabalhos juntos e tudo, né? Então, até aqui, bom, coroou com que com mais um pós-doutorado, né? Dessa vez não na Universidade do Minho como primeiro, mas na Universidade de Aveiro, também em Portugal, mas dessa vez em estudos culturais, né? Onde fui, de fato, já, assim, com a ideia de desenvolver um trabalho sobre mitologia. Mas mitologia no século XXI, mitologia no nosso século. Como assim? É que muita gente pensa que mitologia é falar dos gregos, né? E não. Nesses estudos, o que acabei descobrindo é que mitologia é o nosso modus vivendi. A gente está fazendo mitologia o tempo todo e não sabíamos isso, né? E, evidentemente, no século XXI, a gente continua fazendo mitologia e desaprendeu a escutar essa mitologia para compensar a volitividade do nosso pensamento abstrato, racional, né? E isso é um problema sério, né? Então, lancei meu trabalho de doutorado como livro, é o livro Mitologias para o século XXI, subtítulo Facultas Características. Você entendeu por quê, né? Sim, Então, sim. tá aí ainda circulando, acho que tem uns poucos na Amazon. Recuperei os direitos e acho que em breve vou tentar reeditar, né? Uma segunda edição revisada, né? Mas trata de quê? Do que você quer conversar. Trata de filmes de hoje, de romances, né, de seriados, de coisas que estamos produzindo, narrativas que estão indo para outros meios, auspiciadas por tecnologias atuais, mas que, essencialmente, são relatos míticos e que, de alguma maneira, estão nos oferecendo compensações para essa loucura que estamos vivendo hoje, que você há de conviver comigo, que acho que a É uma humanidade loucura. anda meio doente ultimamente, né? É, Então, é uma loucura, de fato.
Eu ia fazer essa pergunta depois, mas você já entrou um pouco no assunto, eu não queria perder essa oportunidade, que é Sim. entender exatamente quais são esses mitos que a gente está criando nesse século XXI. Eu não sei, tentando aqui pensar um pouquinho mais nisso, né? Descer mais um pouco nessas camadas, assim. Quais os mitos que talvez a gente esteja, não sei se mentindo para nós mesmos ou tentando criar outras verdades para aquilo, para uma realidade que está posta, que existe, né? E falo aqui também das questões que envolvem fake news, que envolve tantas coisas que a gente vê nessa enxurrada de informação o tempo todo, né? Uhum. Qual a sua leitura desses mitos que a gente está criando hoje? Quais seriam eles? Bom, olha, Claude Lévi-Strauss definiu a mitologia muito claramente, tá? Ele disse que a mitologia é o desenvolvimento tensional entre dois opostos, tá? E isso é o quê? Pois isso é cada um de nós, né? Desde a organicidade da nossa gestação até a eteridade do nosso pensamento, né? Tentando conciliar essas duas coisas e sobreviver no meio disso, tá? Isso se chama uma saga heróica, Hum, tá? Então, mitos, temas míticos, não tem muitos, não tem aos borbotões, são uns poucos, tá? Só que você pega um mito assim, em uma determinada altura e parece que tem outro tema, mas na verdade está se referindo sempre à mesma coisa, que ao nosso drama. Nós nascemos, não tem opção, vamos ter que nos desenvolver, crescer, né? A um certo momento, talvez, nos reproduzirmos, que hoje parece ser um problema, e envelhecer e morrer, tá? Esse é o nosso ciclo, a nossa saga, e é disso que trata o mito em cada um de nós. Você me pergunta como tratamos e como aproveitamos isso no século XXI, né? Pois muito mal. Primeiro, por quê? Porque nós temos um histórico ligado, muito ligado à questão da indústria cultural, tá? Que, como diz Bourdieu, que finalmente se atreveu a dizer algumas coisas, né? Como diz Bourdieu, sequestraram o nosso protagonismo imaginário, né? Então, vê, se a gente fala de mitos, e sonha mitos, e devaneia mitos e tudo mais, geralmente se referem a nós mesmos, a que nós estamos vivendo, certo? Só que pela indústria cultural, nós aprendemos a delegar isso. Entende? Estou falando de herói, tá? O que, sim. que nós pensamos hoje com herói? Ah, é um cara que é extraterrestre e por isso tem superpoderes. Você tem superpoderes? Não. Eu tenho superpoderes? Não. Então nós somos heróis? Não. Já nos deixou de fora. Então, se não é alienígena, hipermilionário ou uma experiência científica que não vai se repetir, ou é alguma coisa do estilo, receber um anel mágico dos extraterrestres, alguma coisa que não vai acontecer conosco, entende? Então, parece que essa narrativa, como diz o Edgar Morin, né, os arquétipos foram transformados em estereótipos, né? Porque essa narrativa, que é a narrativa central da produção dos mitos, foi arrebatada do nosso protagonismo. Nós não entendemos mais que estamos aí no meio, que se trata de nós. Sempre ficamos achando que é uma coisa que não tem nada a ver conosco, né? E é a atitude do cinema, tu vai entender isso muito bem. A gente vai no cinema, senta lá, come pipoca e assiste aqueles dramas, ou aquelas comédias, ou aqueles romances, aquelas coisas que acontecem lá, sem se misturar com o assunto. É uma coisa que acontece com os outros, não conosco, né? Não conosco. Esse é o primeiro drama aí que eu queria destacar, né? Por quê? Porque perdemos a nossa participação, o nosso protagonismo no mito. Por isso achamos que a imaginação é uma coisa secundária, não tem a ver conosco, nós somos racionais, seres da modernidade. Não, na verdade, o que estamos criando é um grande vazio, né?
para nós mesmos, porque que a razão não dá conta e não sabemos a quem apelar diante dessa falta, né? Isso por um lado. Por outro lado, isso significa que a gente parou de produzir mitos no sentido de compensar as nossas atitudes e os nossos pensamentos contemporâneos? Não, de jeito nenhum. Paradoxalmente, que isso eu levanto no meu livro das mitologias para o século XXI, paradoxalmente, lá onde a gente é menos cuidadoso com ideologias, com mensagens complexas ou reflexões históricas e não sei o quê, lá onde a gente vai simplesmente se largar ao entretenimento, entre aspas, tá? É onde acontecem oscilações livres, mais profundas, né? E muitas vezes surge material mitológico, né? Então, o que eu fiz no meu livro? Eu elenquei algumas literaturas, alguns filmes, né? Algumas obras filmográficas do século XXI que claramente têm materiais míticos, compensatórios, que vêm nos dizer, olha, tem que revisar isso aqui, tá? Agora, vem nos revisar isso de forma muito divertida, né? Ou de forma, às vezes, muito estereotípica também, porque essa é a linguagem que se estabeleceu no meio, né? Às vezes, para um intelectualzão, pode dar desconfiança, não, isso daí não presta, isso daí vale, mas tem que ver de outra maneira, né? Tem que se permitir olhar algumas estruturas típicas, né, dessa, entre aspas, lógica mítica, que não é uma lógica, mas é uma narrativa, um discurso, uma estrutura narrativa, né? E se atrever a reconhecer que talvez isso, metaforicamente, tenha alguma coisa a ver com a gente. Aí Muito você bom. vai começar a ver as histórias de outra maneira, completamente de outra maneira. Muito bom. E eu fico pensando assim, pensando nas histórias antigas, né? Quando você comentou, por exemplo, que às vezes a gente pensa que essas histórias vieram só dos gregos, e na verdade tem histórias dos gregos, mas tem dos nórdicos, romanos, enfim, uma variedade absurda. Dos amazônicos, Dos, dos exato, dos andinos, dos exato, aimaras, etc. Por aí vai. etc. Exatamente. E o que faz essas histórias, e pensando também nessa coisa do ciclo que você comentou, eu acho que essa ideia é muito forte da gente se colocar como herói da nossa própria história, né? Às vezes a gente não se vê como herói dessa história, mas a gente de fato é, porque senão quem seria, né? Senão nós mesmos. Esse ciclo de que a gente nasce e faz tudo isso até chegar nesse momento de morte. O que faz essas histórias, então, ainda que antigas, elas se relacionarem com as gerações que vão habitando o planeta e tudo mais, e elas continuam dialogando com o público de hoje? Eu faço uma brincadeira com meus alunos, sabe? É, Quando me fazem alguma pergunta do tipo, eu digo, levante a mão quem nasceu. E, claro, é todo mundo que nasceu, todos nascemos, né? Pois olha, Otto Rank escreveu todo um livro só para dizer como a experiência do nascimento, primeiro, é traumática, tá? E segundo, é heróica. Né? Primeiro, traumática, por quê? Porque, claro que dói, porque assusta, porque incomoda de todo jeito, porque estamos mudando de um meio para outro que é completamente diferente. Os humanos não nascemos ainda maduros, ainda temos que ter cuidados muito intensivos durante um ano, pelo menos, etc. Então, tudo isso é uma experiência fortíssima. Lembra do que eu te disse, né? A espécie sofre, né, alguma experiência muito significativa e isso cria mapas neuronais que a gente repete, etc, né? Isso aí tem uma primeira matriz. Né? Como é que nascemos? Nascemos para onde? Como é que esse trauma, né? E como que isso nos coloca numa situação? Opa, e agora? Nasci. Tenho duas opções. Ou definho, ou instintivamente, né? Vou permanecer vivo e vou me desenvolver. Geralmente, felizmente também, a gente opta pela segunda, né?
instintivamente permaneço e vou me desenvolver. Pois pronto, já estamos numa perspectiva mítica, né? E isso vale para os aimares, como vale para os chineses, como vale para os egípcios, para os gregos ou para os vikings. Então, basta ser humano para fazer mitos, né? Basta ser humano. Vou te dar um exemplo, para não ficar assim tão abstrato, né? Se conta no Araguaia, aqui no Brasil, né? No Mato Grosso, né? Por aí, que os antigos humanos eram peixinhos, né? Que moravam no rios de águas escuras. Nada era definido porque tudo era águas escuras. Mas no fundo havia um buraco que era proibido, porque conduzia a um mundo luminoso, mas era proibido, certo? Então, um peixinho morria de curiosidade, e apesar da escuridão e da proibição e tudo mais, ia lá e olhava, até que um dia atravessou e descobriu um mundo colorido, né, muito bonito, de areias na praia do rio e as águas transparentes, e ficou encantado. Então voltou e disse para os seus peixinhos: olha, lá do outro lado, que é proibido, é muito massa, né? Vamos lá, venham comigo para vocês verem, né? Ah, não, mas é que Tupã proibiu a gente, né, de fazer isso. Então, o que que eles resolvem? Chamam o Deus Supremo, né? Ó Deus, vem cá. O nosso amigo aqui diz que do outro lado tem um mundo maravilhoso e você nos proibiu de passar por lá, né? Sim, eu proibi vocês por quê? Porque eu gosto muito de vocês. E se vocês vão daquele lado, que de fato é lindo, é maravilhoso, vocês vão se tornar mortais, tá? E esse é um problema, porque desse lado aqui vocês são imortais, né? Mas daquele lado, vocês vão efemeramente vivenciar as maravilhas daquele lugar, mas vão morrer, tá? A um momento dado, vocês vão morrer. Vocês topam? Vocês querem isso para vocês? Aí, aquele burburinho, né? Finalmente os peixinhos, sim, pai, decidimos que sim. Nós aceitamos a morte em troca de viver aquelas maravilhas temporariamente, né? E pronto. Saíram, passaram pelo buraco, vieram para esse mundo colorido e desde então vivem tranquilíssimos, em paz, curtem a vida e não estão aí tão preocupados com a morte, nem brigados com Deus também não, porque eles negociaram, né, para poder vir, chegaram a um acordo e ficou tudo bem, né? Não sei se você já pensou a mesma coisa, mas toda vez que eu conto essa história, tem alguém que me diz: mas Velázquez se parece muito com Eva e Adão. Parece Claro, verdade. né? Tudo a Eles ver. serão É. imortais, tem tudo, mas tudo está Uhum. indefinido. Tem no centro uma coisa que é proibida. Ah, mas lá era um buraco de luz, e acá é uma árvore de frutos. Sim, mas era o fruto da luz. Qualquer É. versão desse conto vai te dizer que era o fruto da luz. Então, é a mesma questão, né? Eles vêm para a luz. Ah, mas não pode. Ah, mas eu vou experimentar. E experimentou. E aconteceu o quê? Despertou para outra forma de vida, que é uma forma de vida consciente, que percebe as coisas de outra maneira, com um preço, né? Qual? Você se tornou mortal. Vai É morrer, né? muito Qual é a forte isso, né? diferença? Vê como é protagonística a coisa, né? Porque os indígenas aqui brasileiros ficaram bem, negociaram com Deus, vieram para cá, não tem esse papo de pecado original e não sei o quê, né? Os europeus não, não souberam negociar. Os europeus, os indo-europeus, né? Não souberam Uhum. negociar, ficaram de mal e até hoje pensam o pecado original. Mas é a mesma coisa. Vamos traduzir. Lá dentro da barriga da mamãe, águas escuras, estava tudo escuro, mas tinha um buraco luminoso no fundo, né? Tem uma certa hora em que tem que passar por aí, isso tem um preço, nos tornamos mortais, né? Isso. E viemos para um mundo de luz, de ração, de conhecimento, mas também de desafios, etc. Sim. Né? Essa Muito é, bom isso. essa é a mitologia. Tá? E se você começa, a partir disso, você começa a ver hoje filmes, romances e tudo mais, todos falam da mesma coisa.
Isso é o fascinante. Não necessariamente do nascimento, né? Porque depois do nascimento a gente tem que se virar até envelhecer e morrer, né? Então isso Sim, envolve várias etapas. Mas são as partes das narrativas que a gente conhece por aí. E quem inventa? Todos. Por quê? Porque somos humanos. Só é. por isso. Porque somos seres humanos. Né? E quando você estava falando essa história, que chegava nessa coisa de você conhecer o mundo, fui lembrando de alguns filmes até que às vezes traz isso mais explicitamente, como, por exemplo, claro, guardar as devidas comparações, não necessariamente iguais a isso, mas talvez com esse fio condutor, né? Se você parar para pensar sobre Matrix, por exemplo, aquela coisa de você escolher a pílula vermelha, azul, e você passar por esse buraquinho que é basicamente você nascer de novo, né? Sim, E você, que acontece lá com o Neo no filme, e outros também, como o Senhor dos Anéis, que aí já trabalha com a mitologia mais forte, assim, do Tolkien, mas aquela coisa também dos elfos irem para as terras imortais ou não, essa escolha de ir para esse lugar e não. Eu acho que tem muita coisa, de fato, que o cinema herda dessa coisa dos míticos, especialmente dessa história que você contou, que eu acho que é um exemplo muito bom. E pensando nisso, você acha que existe algo nessa estrutura dos mitos que o cinema entende, não diria melhor, mas que entende muito bem relacionado a outras artes, por exemplo, em termos de comunicar isso para o público? eu diria que, graciosamente, graças a Deus, tá? O cinema não entende muitas dessas questões. Isso é uma coisa maravilhosa, porque como não entende, não racionaliza, e como não racionaliza, não estraga, né? Como dizia o Walter Benjamin, né? E depois ratificado pelo Edgar Morin, pelo Jung também, etc., né? O cinema é a extrapolação ou a concretização, se você quer, do inconsciente. Por isso eu digo que bom que não entende, porque o inconsciente a gente não entende, né? Ele tem seu próprio jeito de se expressar, suas próprias estruturas, que por mais que tenha hoje psicólogos geniais, ninguém conseguiu entender tudo ainda, né? E talvez pouquíssimo, né, do funcionamento, mas funciona, está aí, e é uma parte significativíssima de nós como seres humanos, né? Então, que é o maravilhoso do cineasta? Eu estenderia isso pro artista, tá? Pro ato artístico, certo? É que não entende e não precisa entender, né? Mas ele é munido de habilidades, de sensibilidade e de organizações e recursos técnicos para capturar isso, né? Então, não entende, mas pega no ar e sente que de alguma maneira aquilo é valioso, né? E o traduz, né, para uma concretização técnica que seja, eu não diria inteligível para a razão, mas sim interessante para o nosso pensamento, né? Cativante, certo? E essa é a função, né? Para que queremos trazer mais razão para a razão? Ela já é racional, né? E como razão não dá conta de tudo, pois o que precisamos é material do outro tipo, que é o que tem no inconsciente, né? E são as sensorialidades, e são os impulsos, e são as emoções, e são as ilações sentimentais, e toda essa maranha de coisas que não entendemos e que mal nomeamos, tá? Estão nessas narrativas, estão nos mitos, estão nos sonhos, estão nos xistes, estão nas fake news, né? Estão nas Sim. fofocas, né? Em tudo aquilo que a gente se permite jorrar enquanto não está se esforçando num pensamento dirigido, super estruturado e lúcido, né? Porque isso é mais uma ilusão do que uma realidade. Tá, tem gente que consegue muito melhor do que outras, mas mesmo assim, nunca a razão dá conta de tudo. Sempre acaba sendo uma parte e uma parte meio ilusória, né?
como é que você se liga, então, com uma integralidade de existência, uma integralidade de pensamento e uma integralidade do ser no sentido heideggeriano, justamente com o que a razão não tem, né? Que é Sim. o que o artista te traz. Né? É, E a isso, visão, né, do artista. exatamente, É, a visão, o sentimento, a posição, né, a emoção, aquela arrumação, aquela relação, né, que ele teceu, que era improvável, mas funcionou. Improvável você não na sabe lógica, como, né? é, É, mas muito funcional na existência mesmo, na complexidade da existência, que é muito superior a nós. sim. E eu fico pensando, né, isso que você trouxe, acho muito legal, assim, que é sobre até a nossa própria experiência assistindo o filme, que eu posso ter uma análise, porque a minha bagagem de ter visto outros filmes, de ter lido sobre outras coisas, minha bagagem cultural me levou para um caminho e você, com sua bagagem cultural, te levou a pensar sobre aquele mesmo filme de uma maneira completamente diferente. Não é que uma está errada e outra está certa, simplesmente porque o filme provoca isso, o cinema provoca isso, né? E como é que o que muda então quando a gente passa a pensar em arte, e especificamente cinema, mas qualquer arte em si, uma peça, uma música, como experiência? E eu pensando até assim como experiência no sentido de a gente vê hoje essa proliferação de streaming, e a gente falou aqui um pouco sobre você ir para a sala de cinema, tudo bem que você está lá com sua pipoca na sala escura, aquilo já é uma experiência coletiva, você está no mesmo lugar com aquelas pessoas assistindo um filme e recebendo aquelas imagens ali. Como é que você analisa isso hoje, da arte como, com essa conexão a pensar como experiência? Bom, eu sinceramente estou muito preocupado com isso hoje, sabe? Porque acho que a gente perdeu essa capacidade, ou está se esforçando muito para perdê-la, talvez isso seria uma expressão Nossa. mais clara. Como assim? Eu tenho um aluno na universidade que está desenvolvendo seu trabalho de final de curso, está fazendo uma investigação que ele quer saber por que hoje as pessoas vão para o cinema e parece que não estão assistindo filme. Ficam conversando entre elas, comendo pipoca, né, etc, etc. Mas se alguém se atreve a dizer alguma coisa do filme que não tenha aparecido em algum fórum, em algum clube, um blog ou alguma coisa assim, é imediatamente cancelado, até às vezes agressivamente, né? E a hipótese dele é que, na verdade, as pessoas hoje não estão mais indo para o cinema para assistir o filme, mas estão indo para se exibir numa certa esfera, né, de linguagem que tem algumas chaves para você demonstrar que pertence àquele grupo. Ou seja, é muito mais uma atitude de pertencimento de tribo, né, de tribo social, do que de fato uma experiência cinematográfica, né? Isso preocupa muito ele, me preocupa também, por isso aceitei a orientação dele, né? O que isso tem Uhum. a ver com o que você me diz? É que nós, por vários motivos e por vários flancos, né, por várias faces, temos nos afastado sumariamente da experiência, né? Você me pergunta como é pensar a arte como experiência, é que para princípios de contas não é pensar, é simplesmente se deixar, se deixar atravessar. E hoje a gente morre de medo de se deixar atravessar por qualquer coisa, né? Isso é um problema. Experiência, né? Ência, que é a ação, né? De peri, que é o perímetro, e ex, fora. É que uma experiência implica você se colocar fora do perímetro, fora do que você conhece, disposto a quê? Pois a receber pancada, a sentir frio, a se sentir desarropado, né? Por isso que perigo, né? Também partilha o radical com perímetro, né? Por quê? Porque uma vez que você ultrapassa o perímetro, né, como na guerra agora ultrapassa a linha vermelha, pois está se expondo a uma retaliação maior, né?
E hoje não, hoje é tudo muito politicamente correto, hoje é tudo muito ideologizado e politizado enquanto ideologia, o que é pior, é muito perigoso. Então, além do mais, tem esses dispositivos que, a meu ver, não são casuais, são perigosíssimos e são pensados e induzidos para que as pessoas se preparem para responder sempre a mesma coisa, como distintivo de pertencimento, né? Uma vez eu fui dizer numa das minhas aulas que Frida Kahlo poderia ter tido uma técnica melhor, tá? Que não era muito boa tecnicamente. Nossa, não, me crucificaram e imediatamente, por quê? Porque eu sou cis, sou casado e tenho filhas. Então, o que se pode esperar de um macho como eu? Poxa, pode até ter razão, sabe? Mas o que tem no fundo aí é que as pessoas que me censuraram não estavam pensando, né? Estavam demonstrando o pertencimento, os rótulos de pertencimento a uma certa esfera ideológica. Você pode ou não concordar com ela, isso é outra coisa. Mas, muito claramente, não houve uma troca de posturas, uma troca de saberes, não houve a experiência, né, do confronto, que é perigosa, né? Você se expõe suas ideias. Não, é simplesmente o cancelamento. Não, você é um macho cis e é por isso que está falando isso. E foi atrás, né? Ninguém viajou para o México, para a casa da Frida Kahlo em Coyoacán, para ver as pinturas mesmo sem nenhum filtro, né? Não há atitudes de comprovação, né? Há atitudes de teste sensorial, de fato, né? Isso está nos faltando demais. Isso nos encerra naquilo que o Baudrillard chamava de hiperrealidade, né? Ou seja, uma realidade, diria eu, uma realidade esquizofrênica, esquizoide pelo menos, né? Por quê? Porque é uma realidade que funciona como tal, é uma realidade com suas ligações, com sua lógica, né? Com sua meada, certo? Mas que não se conecta com o real. Muito bom. Então, nesse sentido, recusa qualquer experiência. Como comprovação disso, você tem aí o comércio hoje, né? Todo mundo está te vendendo uma experiência. Mas são experiências onde você não tem consequências, onde você não tem perigos, onde você pode reclamar se não for satisfatório e pedir seus dinheiros de volta. Ou seja, de novo, não tem protagonismo. Você vai lá viver uma experiência sem vivê-la, porque você não vai se expor na experiência. Não vai se colocar em perigo, não vai ultrapassar o perímetro, né? E se isso acontece, você reclama e pede seus dinheiros de volta. Isso é um problema, Muito bom isso. né? Porque na arte, só já te deixo falar, eu falo muito, né? Na arte, esse é o nosso material de trabalho. Essa exposição, esse ir para além do perímetro, né? É experiencial, senão a gente não faz arte. E você mesmo, pensar como experiência, não é que justamente para a experiência você não pensa, você se joga. Vai lá e traz o que lhe aconteceu, o que lhe afetou, né? A gente fala tanto em afeto hoje, isso é o que te É afetou. impacto, né? Exatamente, o Se fala impacto. tanto disso. Não, eu gostei, eu tava aqui porque eu gostei muito do que você trouxe, assim, no início, de que as pessoas vão para o cinema, mas não por esse ato de que elas estão procurando experiência, mas porque elas querem participar de alguma coisa que não necessariamente é como se elas não estivessem vendo o filme. Eu nunca parei para pensar nisso, eu acho, e pela explicação que você trouxe, é algo que faz todo sentido, assim, nesse momento cultural de mundo que a gente está hoje, em que tudo ao nosso redor meio que interrompe a nossa atenção de algum jeito, e é como se a gente não tivesse, mesmo indo para o cinema, para a sala escura, é como se a gente não desligasse do celular, né, para poder acompanhar aquela história ali, para poder a gente, justamente isso que você falou, de se permitir esses perigos, se permitir sair desse lugar comum e ver algo diferente. Eu achei essa ideia, assim, é, nunca me veio assim à cabeça. Eu achei uma explicação genial. Da próxima vez,
Pelo menos coloca pimenta na pipoca, né? Que já é uma nova sensação. Já é diferente. Então É você se expõe a diferente. sair correndo procurando um copo de água, né? Muito bom. E o professor, assim, ainda falando sobre experiência, e a gente está nesse momento de mundo que, de fato, está cada vez mais difícil, é realmente preocupante. Eu compartilho dessa preocupação com você também, com o seu aluno que está fazendo esse trabalho de conclusão, de defesa de tese. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente tem inúmeras histórias sendo contadas, narrativas. Acho que isso é algo que simplesmente não para nunca, porque, como a gente já conversou aqui antes, né, somos humanos e as histórias fazem parte da nossa vivência, né, aqui nesse plano. O que você acha que explica o impacto emocional que a gente tem com determinadas obras, para além da narrativa que elas se propõem a contar? Seja no cinema, seja Que qualquer pergunta arte que... maravilhosa. Sabe, faz pouquinho, faz umas semanas, de fato, que terminei uma formação em arte terapia. Agora sou arte terapeuta. Não estou trabalhando diretamente com isso, não, mas achei muito interessante. Isso me levou a pensar em algumas coisas, a refletir algumas coisas. E me trouxe de novo ao bom e velho Humberto Maturana. Tu lembra do Humberto Maturana? O biólogo chileno, né? Ele, a uma certa altura, vai discutir o que é diferente entre uma máquina e um ser humano, né? E ele se dá conta de que o ser humano é orgânico, ou seja, é feito de órgãos. Tem vários órgãos que são feitos de coisas que a princípio são inanimadas, mas se colocam em animação porque tem um entrosamento entre elas. Então, acabam se organizando, né? Fazem um organismo que se comunica com outro, que se coloca em sinergia com outro e com outro e com outro, até que forma uma coisa mais complicada, assim como somos nós, né? Agora, essa coisa complicada que somos nós, vivenciou para isso, nitidamente. Ou seja, teve um momento em que o negócio talvez não foi tão complicado, foi mais simples e era, portanto, muito nítido e muito equilibrado, certo? Aí é que está a outra parte. Por isso é que ele diz que todos os organismos tendem naturalmente ao equilíbrio, tá? Não é uma doutrinação estilística, tá? De jeito nenhum. Ah, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, isso não existe, tá? Mas existem infindáveis maneiras de praticar esse equilíbrio. E é uma necessidade orgânica, fisiológica. Ou seja, é essencial, é básica, né? Quem tem isso? Todo organismo. Se você vai ver na natureza, né? Qualquer animalzinho que quer uma parceira vai de alguma maneira manifestar assim uma coisa artística, super equilibrada, bonita, né? Harmônica. E na medida em que isso impacta, é que ele vai ou não conseguir sua parceira e montar sua casinha e ter os seus filhinhos, etc. Vive se repetindo na natureza. Em nós é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque nós somos seres racionais. Isso implica uma divisão interna, né? Uma parte é animal, é sensorial, outra parte se acha rei da cocada preta porque pensa, tá? Isso nos coloca uma dificuldade extra. Tem que integrar essa outra parte ególatra, nossa, né? Por quê? Porque senão não tem equilíbrio. Então, daí a importância do que não é racional. Vem esse material que não é racional e que, de alguma maneira, a tua técnica, né, a tua experiência, a tua sensibilidade te ajudam a organizar, a equilibrar, tá? E quando isso aparece, poxa, de repente, assim, você se topa com o princípio essencial da sua existência. Porque é esse equilíbrio que todo organismo procura. Entende? Aí é que está a Sim. experiência artística. Independente da área que seja, do tempo que seja, do estilo que seja, tá?
Porque muita gente diz, não, é que você quer normatizar tudo, você quer que a arte seja sempre do mesmo jeito, como você gosta. Tem absolutamente nada a ver com isso, né? Porque, como eu disse, as formas de atingir esse equilíbrio são infinitas. São infinitas, quanto as possibilidades de mutação dos materiais e das existências, né, com as quais você está lidando. A questão é que, de repente, um dia você consegue se liberar do seu egoísmo, do seu eu sou artista, né? E a obra de arte toma de conta de você, aí você vai para um transe que te leva a organizar as coisas de uma maneira que você nunca planejou, você nunca tinha imaginado. E acontece que esse equilíbrio que você conseguiu, né, nessa circunstância, fala muito forte para a espécie, não só para você. Por quê? Porque é um princípio básico orgânico do nosso tipo de organismos, né? Aí tá. Muito bom. Leon Tolstói dizia isso, né? É a arte quando fala coletivamente, né? É verdade. Um monte de filósofos que têm repetido isso, um monte de vezes, né? Olha, é muito legal, sim, a arte subjetiva. O que o artista está querendo ser? Sim, e você acaba fingindo que não está cansado e que está entendendo tudo, né? Mas, na verdade, quando você curte a arte, é porque, apesar e em cima de tudo, ela te fala de alguma maneira. Te fala não te dando conselhos ou visões filosóficas. Não, te fala mais no sentido de te envolver. Não interessa se você entende, se está tirando uma moral daí ou alguma coisa. Não, te envolve porque é você. Né? Porque Sim, a tua existência é básica. sim. Muito bom. E pensando assim, nessas sensações que a gente tira a partir dessas imagens, né? Como é que um filme constrói, então, essa sensação de mito, sem depender de deuses, espadas, sem necessariamente ser ambientado em um mundo antigo? Como é que a gente já deu até, você já até falou um pouquinho disso aqui, mas sem citar exemplos, eu acho que seria legal até a gente pensar em alguns, você falou até de romances, né, que usam Sim. esses pequenos conceitos míticos para poder falar de alguma história. Como é que o filme constrói essas sensações na gente, assim, como, enquanto público, né, que está recebendo isso? Bom, eu não sou cineasta, tá? Mas eu acho que o segredo aí é a autenticidade. Você pediu um exemplo, né? Me ocorreu aqui, claro que tem muitíssimos Sim, exemplos, né? sim, Mas me ocorreu um exemplo de um filme singelo, assim, que talvez você assistiu. Um Conto Chinês. É um filme argentino com sim. Ricardo Darín. Ricardo Darín. É maravilhoso. E é engraçado, e tem aquela narrativa e tudo mais. Eu acho que nem o roteirista, nem o diretor, em nenhum momento pararam para dizer: eu vou fazer um filme heróico, né? Para que o herói se dê conta de que, na verdade, o protagonismo dele, que ele precisa retomar esse protagonismo, tá? Eu acho que não, duvido muito. Mas o que acontece no filme? Exatamente isso. É, Ele acha que a vida não faz sentido. Por quê? Porque não consegue entender, assim como falava Agostinho, né, Santo Agostinho, no século I depois de Cristo, né, uhum, que a gente não consegue ver o plano de Deus, então acho que não faz sentido. E esse é o problema dele. Então, para ele, nada mais faz sentido, tudo é muito entediante, né? Ninguém faz essas coisas como deveria, vive chateado o tempo todo, né? Porque está fora da sua própria saga, enquanto que tem tudo do lado, né? Tem o arauto, que é o chinesinho lá que chega, tem sim, a complementação dele, né? A famosa ânima, como dizia o Jung, que é aquela moça que morre de amores por ele, que vive se jogando nos braços dele, e tem um negócio e tem uma equipe em torno e tem um âmbito para percorrer essa saga e tem os desafios, né,
de descida ao Hades e de volta, né, de renascimento depois dessa transformação. Estão todos os elementos aí. E, final de contas, ele acaba se dando conta de que ele é o protagonista de tudo isso. E que, afinal de contas, a ilação da trajetória dele é o sentido, e faz sentido, né? E é um sentido que, ao mesmo tempo, é universal, porque todos vivenciamos mais ou menos a mesma direção, né? Mais ou Sim. menos a mesma estrutura. Então, para mim, é um filme completamente mítico, é um filme heróico, né? E compensatório, além do mais. Porque o que está aí implícito é, olha, presta atenção, né? É, No teu entorno, exato. você tem tudo para entender que a saga que você está vivendo é a sua saga. Não precisa entregar para mais ninguém, né? Não precisa ser vistosa para mais ninguém. Não precisa engajar muito no Instagram, né? Nada disso, por quê? Porque o teu sentido que você está vivendo. E É. maravilhoso, com uma simplicidade, todo. Não tem espadas, não tem deuses, não tem. Pelo contrário, o cara disse: eu sou ateu, não acredito em Deus, não sei o que, É né? verdade. Né? Mas, É, mas não, na verdade, na hora que se revela a história, né, do chinesinho e a maneira como ele chegou lá e por que que caiu no colo dele e por que que ele acabou sendo a única opção e cuidando dele e tudo mais, se dá conta de que, na verdade, faz muito sentido. E o que parecia completamente desconectado está conectado numa história coletiva, né? Numa vivência sim. coletiva. Isso é mitologia. Isso é Muito mitologia. bom. Esse filme é muito bom, realmente. E Eu adoro. lembrando Eu agora pensei sobre que temos esse olhar que você trouxe, ele realmente é um filmaço, assim, né? esse. De fato, você trouxe até um olhar mais diferente, assim. E, e pensando nesses, né, ainda falando sobre filmes, né? Mas não somente sobre cinema, claro, mas assim, quais elementos dessa linguagem, da linguagem dos mitos, dos símbolos, né, que às vezes ajudam a explicar esses mitos, quais elementos dessa linguagem ativam essa experiência que a gente, essa experiência mítica, por exemplo, quando a gente assiste um filme como O Conto Chinês, por exemplo, ou como algum outro filme que acabou despertando essa esse conceito mítico, né, para a gente dentro de uma obra ali que, como você falou, né, provavelmente nem o diretor, nem o roteirista, nem mesmo o Ricardo Arendt tinha pensado que essa história, por si só, ela traria todos esses elementos míticos dentro dela, né, mas que, de alguma forma, isso está caracterizado ali. Sim. Eu vou te fazer mais ou menos um esquema. Esse Tá. um esquema sempre é arriscado, tá? Mas então você dá aí uma certa folga, tá? Uma flexibilidade, certo? Fica à Mas vamos vontade. lá. Eu diria assim: fomos gestados no ventre da mamãe. A um momento dado fomos expulsos desse ventre, tá? Doeu pra caramba, foi traumático, tá? Mas instintivamente a gente escolheu permanecer e se desenvolver. Aí apareceu o papai, né? E apareceu do lado de fora. E é um cara que não estava no abraço com a mamãe, mas depois apareceu e se tornou significativo, né? Aí eu continuei crescendo e me dei conta de que tem coisas além de mim. Ou seja, que eu achava que era só eu, mas não, de repente eu me dei conta que tem um mundo para além de mim, né? Pode ser que me deu raiva de saber isso, que tenho que discutir, não discutir não, mas partilhar, né? Ou pode ser que achei fascinante porque, olha, é mais do que o que eu pensava. E lá fui a aventura. Ou contra, ou a favor, mas fui a aventura. E encontrei gente que me acompanhou, gente que se opôs, encontrei muitas dificuldades, né? E algumas venci, outras não. Em alguns casos me acanhei, fiquei quietinho, em alguns outros casos venci e continuei em frente, né? Apesar de tudo isso, eu envelheci, né? E agora que sou velho, consigo ver
algumas coisas do anterior talvez teria feito de outra maneira, algumas gostei, foi assim. Estou mais ou menos satisfeito e é bom que esteja mais para satisfeito porque que inexoravelmente eu vou morrer, tá? E melhor morrer mais tranquilo, né, mais satisfeito com essa trajetória que eu consegui desenvolver do que chateado com ela, né? Mas é impossível eu completar essas fases ainda chateado ou acanhado, né? À margem de tudo isso. Não, não é impossível, também é perfeitamente possível, tá? Quantos filmes você conseguiu imaginar nessa trajetória? Ih, Nossa. rapaz, né? Hum, Simplesmente de falar da mamãe, de falar da família, de ver o papai, de sair à aventura, né? De encontrar dificuldades, de envelhecer, de olhar para trás, de todo tudo. filme, praticamente, o cinema faz isso. Todos são temas míticos. Todos são temas míticos. Todos são temas, Impressionante. né? Todos, todos. Não, e vamos lá, é que de repente eu estava tranquilo, não estava pensando nem em nada, e como eu disse, né? Pareceu aquela moça que deve ter tocado alguma fibra profunda, porque, opa, o sacudidão foi forte e foi diferente, né? Só outro tema mítico, né? Estamos entrando aí no arquétipo feminino, né? Com a jovem sedutora, que é Sim. talvez a princípio uma projeção da ânima, né? Inconsciente do herói, perfeitamente mítico, né? Não, É. mas nunca mais vi ela e um dia recebi uma carta que precisava da minha ajuda e lá fui eu, né? Tá aí o príncipe que está resgatando a princesa, né? Que está trancada na torre. Muito É bom. mítico, é Muito mítico, bom. é a nossa vida, né? O mito é a parte fantástica da nossa vida. E entende agora sim por fantástica, que é a parte Sim. ampliada, né? É a parte que tende à integridade na nossa existência. Não é só Muito racional. bom. Muito bom. É, nossa, realmente. Professor, quando assim a gente pensa, né, que quando a arte ela consegue mobilizar todas essas estruturas míticas que a gente tem falado aqui, que a gente acaba vendo que tudo está relacionado ao mítico, né? E cada estrutura tem um certo arquétipo que está interligado a isso, e até os símbolos e tudo mais. Que tipo de compreensão você acha é, que a arte acaba trazendo sobre o mundo e sobre nós mesmos? Essa é a pergunta do milhão. É, eu não que a arte seja uma panaceia para os males do mundo, sabe? Ah, Que tem muita gente que, a meu ver, exagera e supervaloriza, né, o que a gente faz. hum, O que a gente faz enquanto artista é muito importante, é fundamental. Claro que deveríamos dar um lugar muito mais adequado, né? Mas também tem muita coisa que a gente faz que não chega lá. E isso é normal, né? Então, me preocupa muito que hoje a gente pensa, é o artista. Poxa, então, o que ele disser, o que ele olhar, o que ele estimar ou sentir já é praticamente sagrado, né? Não é assim, não. Na verdade, raramente o melhor artista consegue entrar nesse surto, né? Eu gosto de chamar assim de surto, que é um embalo, é um transe para fora de si, onde ele se torna um instrumento de alguma coisa maior. Não estou sendo místico nem dogmático, não. Isso é, de fato, estou pensando aqui no Jung, né? É que hum, a nossa existência é maior do que o que a gente consegue controlar e pensar, né? Então, quando a gente está no controle, está pensando, tenha certeza de que você não está se expandindo para todas as possibilidades, né? Tem horas raras, né, em que parece que a obra toma conta de você. Clarice Lispector falava muito isso, né? Não, não sou eu que escreve, a obra fica pronta e eu recebo o ditado, né? E só coloco no papel, né? Está pronta em algum lugar. Jung diria que é no inconsciente, que não conhecemos e que tem uma natureza, primeiro e acima de tudo, coletiva, né? Então,
quando a gente tem a graça de ser tomado de conta por essa coletividade, que nos tornamos instrumentos dessa coletividade, aí a gente acerta. Aí a gente consegue fazer uma obra de arte que aí sim tem esse grande poder, porque nos lembra o que somos. Nos lembra que não somos indivíduos, somos uma espécie. E que tem outras espécies, e que tem um ambiente, né? E que tem um planeta para cuidar. E que, se a gente anui o interesse do outro, está anuindo o próprio também, porque estamos conectados, né? Tudo isso a gente esqueceu. E não adianta discurso. Vê quantas convenções anuais se tem aí, por exemplo, sobre o meio ambiente. Mudou alguma coisa? Não, mudou para pior. Que me desculpem, né, os ecologistas, que eu respeito e admiro muito, mas mudou para pior. Por quê? Porque o que está faltando é ir lá, é ir para o campo, é dormir à luz das estrelas, é sentir a textura das árvores, é se sujar com a terra, é tomar banho de chuva, ou seja, é a sensorialidade conectada com tudo aquilo, né? E a obra de arte tem esse poder de nos conectar com tudo Interessante aquilo, isso. com esse raríssimo, mas possível, né, equilíbrio Uhum. que às vezes consegue, né, que às vezes consegue concretizar tecnicamente, né? Aí sim, aí eu acho que a arte é cura, a arte é perspectiva, a arte é esperança, a arte é amor, a arte é reconhecimento do próximo, é paz, é tudo isso, tá? Mas só nesses momentos, nem sempre. Desconfia dos artistas. Interessante. Que interessante isso. Eu conversei recentemente, né, para um episódio aqui do videocast com o Fernando Guerreiro. Ele é um diretor teatral aqui da Bahia, né? Presidente da Fundação Gregório de Matos. E a gente estava falando sobre a vivência dele como diretor teatral. Ele me falava assim: hoje é muito comum que a gente veja apenas palcos que seguem aquele modelo italiano, né? Que tem um palco ali, as pessoas sentadas olhando de frente para ele, tem umas pessoas que ficam de lado e tal, e que você não vê outros tipos de experiências. E ele estava falando de uma peça, uma vez que ele viu recentemente em São Paulo, que ela se passava no rodeio, e as pessoas estavam dentro do rodeio, pisando na terra, e os atores contracenando, e acabavam sujando o público ali, a plateia de terra também, o vento batia a terra, meio que passava também. Ele até falou de uma peça dele que ele fez aí, há alguns anos atrás, que foi toda encenada num trem. E que esse tipo de experiência sensorial, às vezes, falta tanto para o teatro, né, que é onde ele está mais ali acostumado, mas eu também sinto que, às vezes, falta um pouco, às vezes, para o cinema, né, isso que você falou, por exemplo, do artista e da Clarice Lispector, e eu conectei aqui com uma outra coisa que eu vi recentemente, que foi o filme Cinedoc Nova York, que eu acabei revendo, que está lá no MUBI. E o Philip Seymour Hoffman, a pergunta para o personagem do Philip Seymour Hoffman, que é um roteirista, né, de teatro, perguntou para ele quando é que a peça vai ficar pronta. Ele diz: essa peça não vai ficar pronta. Ela tá pronta, a gente vai em cena aqui, mas não tá pronta. A minha vida é essa peça. E a gente vê a passagem de vida dele. 20 anos ele reescrevendo, mudando personagem, fazendo coisa. Muito bom isso que você Esse era o trouxe drama assim. do Walter Benjamin, né? O problema não é que se reproduz muitas vezes a obra. O problema é que cada vez que se reproduz é uma obra diferente. Ou era para ser uma obra diferente, né? Entre músicos, a gente tem uma expressão, né? Aí, você tocou uma música, e é a mesma música, né? E tocou talvez do mesmo jeito, com a mesma técnica e concentrado do mesmo jeito. Mas a questão é, funcionou? Porque nem sempre funciona, né? Uhum. Como assim? Como assim às vezes funciona, às vezes não, se é tudo igual? Pois é, vai saber. Às vezes funciona, você consegue se deixar embrulhar por aquele monte de notas, de sons e tudo, e até você se sente diferente, né? E o público, claro que reage de maneira diferente,
né? Mas não, sim, como hoje é todo disco, todo sequenciador, Spotify e companhia, né? Isso é sempre do mesmo jeito e não há essa reação com aqui e agora, com o meio ambiente, esse diálogo que faz com que cada expressão artística seja singular, né? sim, Esteja no seu momento, na sua experiência. Hum, se, se, se foi, se perdeu. E essa era a queixa do Nietzsche também, né? Nietzsche, assim como o exemplo que você me sim. trouxe, se queixava, peraí, mas é que levaram a tragédia para o palco, pelo amor de Deus. Se a tragédia era um ritual em que todo mundo participava, era uma espécie de missa, né? Onde se sacrifica o tragos, né? Que é o carneiro, e Sim. se repartem os nacos sagrados de carne e o gole de sangue, que aliás se parece muitíssimo com a missa católica. Mas quem é que, quem é que vai participar da tragédia? Justamente os comensais, ou seja, os que vão engolir aquela carne ritual, né? Não é gente que está no palco sentada comentando o que apareceu no blog e que não está se deixando afetar de jeito nenhum por sei lá, aquele ritual macabro, porque tem algo de macabro, né? Não, Sim. né? Então, tem um amigo meu aqui, eu estimo meu amigo, que foi meu professor nessa última formação que falei, o Raimundo Severo. Uhum. Ele é psiquiatra, mas ele dança muito na herança da escola da Pina Bausch, né? Mas, cara, o rapaz é impressionante. E é que ele está dando uma aula, eu, sinceramente, muitas vezes desliguei do que ele estava dizendo, porque ele se mexe enquanto está falando tudo. É que com o movimento você entende tudo, não precisa falar, sabe? E a uma certa altura ele diz, não, mas é que faz muito tempo que eu estou fora do circuito da arte. Aí eu disse, não, peraí. Eu protestei. Eu disse, não, peraí, como assim? Não é porque você não está no palco que você não é artista. Mas olha o que você fez conosco a cada aula, né? Pois é. Simplesmente por esse jeito coordenado, esse jeito fluido que você tem de mexer, a gente já está babando aqui. Se isso não é arte, mas isso o que é? Né? Exatamente. É. E aí eu fiquei pensando nisso que você trouxe desses elementos sensoriais, né? E eu queria só voltar um pouquinho mais nessa questão do que a Pois gente não. está perdendo quando a gente acaba reduzindo a arte a, a tudo isso que a gente vê hoje de algoritmo, de nota, de ranking, como se eu não sei, eu até me sinto meio com parte culpado disso, porque também quando eu escrevo resenhas de filmes, eu coloco lá minhas estrelas, né? Dou minha nota, digamos assim. Mas o que você acha que a gente está perdendo quando a gente faz isso? Quando a gente faz isso com a arte, né? O que você acha que a gente está, não se dirá reduzindo, mas o que talvez a gente perde nesse caminho? Já vou ser radical. A gente está perdendo o mundo porque a gente não se comunica com ele e achamos que está tudo bem, enquanto que estamos descuidando completamente essa outra parte, tá? Mas vou ser também um pouco mais benévolo, tá? Não deixa de dar nota, não deixa de analisar o que você faz, etc. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo em que a gente trabalha essa coisa tão complicada, tão estranha que a espécie humana desenvolveu, que é o raciocínio, o pensamento focado, né? Precisamos muito desenvolvê-lo. Por quê? Porque ele precisa estar à altura desse mundo sensorial para poder se comunicar com ele. E estar à altura não é só ser craque em matemática, não, mas é conseguir aplicar essa matemática à, à outra parte, a parte que você não entende. Como falava Einstein, né? A parte mística da equação, né? Que é onde a equação vai para uma região que já ninguém está entendendo, mas que é o sentido lógico, né? Esse é o preparo. Esse é o preparo. Então, o que você faz, eu aplaudo. Que bom que você revisa e otorga notas e refaz de novo e procura, porque esse é o trabalho árduo, né?
Dizia Brahms, os 5% de um trabalho artístico é inspiração, o resto é um trabalho árduo, 95%, né? Mas a tua pergunta não era essa, a tua pergunta é o que perdemos. O que a gente Bom, perde, né? Vou te colocar isso em termos míticos, tá? Termos da sistematização do Gilbert Durand, né, francês, sobre os estudos do imaginário, que são estudos da mitologia. Ele diz, olha, tem dois tipos de imaginário, tá? Tem o imaginário, ele não chama heróico, mas vamos ser um imaginário mais equilibrado e mais desejável, que é compensatório no sentido junguiano, né? Que procura articular aos polos contrários, né? Que aqui no caso é mamai, ou então a organicidade, a terra, a matéria, né? A podridão, a morte, a regeneração, tudo isso é do mesmo time, é a mamai, certo? E do outro lado, o papai, que é a eternidade do céu, que é o pensamento, que é a necessidade de desenvolvimento, a elevação espiritual, se é que isso existe, chega a se consolidar alguma vez, etc. Então, o herói percorre esses dois polos, né? Entre esses dois polos sai de um e se dirige ao outro, mas sem perder a articulação entre os dois, né? Vai articulando. Mas existe um risco muito forte nisso aí, porque ele se lança à aventura e começa a achar que está abafando, né? Aliás, isso é uma figura mítica também, né? Que começa a achar que está abafando, que está conquistando tudo, que é super poderoso, que não nada vai vencer ele, tá? E aí começa necessariamente por conta dessa ilação estranha, né? Começa a se separar do orgânico. Por quê? Porque esse poder só é possível na eternidade abstrata do pensamento. Ou seja, né? Só pode ser inventado, porque na realidade não existe, tá? Aí é que, diz Durand, né, o imaginante começa a desenvolver um imaginário esquizoide, que hoje é tremendamente frequente, né? É muito masculino, tá? Porque é do lado do pai, é na eternidade do pensamento, tá? Mas isso não significa que as meninas estão fora disso, né? Porque meninas também são masculinas e homens ou meninos também somos femininos, né? Então, a questão é que, como todo aquele orgânico nos dá medo, porque além da idealização da mamãe, do amor materno, e que nos dá uma vida e nos traz ao mundo, que tudo isso é verdade, né? Também tem seu lado reverso, né? A um momento dado, a mamãe vai ter que parar de cuidar da gente, simplesmente porque não pode mais, porque envelheceu e ficou cansada, e vai ter que nos lançar para o mundo, e aí se torna uma mãe assustadora, né? Uma mãe malvada, como dizia o Winnicott, né? Uma mãe suficientemente malvada para quê? Para nos jogar para fora de casa. E pior ainda, porque a gente fica com medo, né? E medo de quê? Do escuro, que é o que é o âmbito da mamãe, né? E fica com medo, afinal de contas, de tudo isso, de morrer. E quando a gente morre, volta ao quê? Volta ao pó, que é a mamãe, que é o corpo da mamãe, né? E vai apodrecer, e vai desmanchar, que é o processo da mamãe. Para quê? Para se refazer de novo, que é o processo da mamãe, né? Então, a gente começa a negar a mamãe. Não sei se você lembra dos povos andinos que, alguns anos atrás, faziam manifestações. Estamos esquecendo da Pachamama, estamos negando a Pachamama. Se eles entendiam muito bem, nós que somos meio atrasados, meio burros, não entendemos que o que eles estavam alertando é que a gente está se afastando da organicidade. E estamos acreditando que somos o rei da cocada preta, que temos tudo sob controle, que mandamos sobre tudo, né? E que podemos, portanto, fazer tudo sem limites, sem fronteiras, sem limitações de nada, né?
mas isso é completamente esquizoide, tá? Então, me parece que a nossa modernidade está presa numa esfera esquizoide, né? As tecnologias nos ajudaram muito, nos ajudam muito sempre, são importantíssimas, tá? Mas também nos Sim. ajudaram muito a nos afastarmos da matriz orgânica, né? E a ficar achando que tudo é possível porque hoje temos inteligência artificial em casa, né? Pede para uma inteligência artificial te produzir um tomate. Vai te fazer uma fotografia muito bonita, mas você não vai comer a fotografia, né? Esse é o nosso problema. Temos medo do que produz o tomate, que é orgânico, né? Mas precisamos desse tomate. Então, é um colapso, é uma matrix, né? Como você citou, né, um pouco atrás, Sim. é uma matrix que nos leva naturalmente ao colapso, e é isso que ela quer, né? Para quê? Para manter um certo controle, uma certa dominação aí, globalizada, vou me atrever a dizer, Sim. né? Mas que funciona assim porque é esquizoide, porque não se lembra mais da sua matriz orgânica, né? E aí começa a colocar o que você quiser. A indústria farmacológica inventa doenças e te vende o remédio, tá? Por quê? Porque a gente esqueceu que temos um sistema imunológico que é adaptativo, que sabe se defender, que desenvolve suas próprias ferramentas para se defender do que vem no ambiente. Que a gente esqueceu que uma dor de cabeça não é uma doença, mas um aviso sobre alguma coisa que precisamos melhorar, né? Mas tudo isso orgânico, e como a gente quer vencer a morte, não quer ficar mais velho, né? Não quer as transformações naturais da degradação orgânica, né? Pois aí a gente se refugia numa matriz que diz, não, vai estar tudo bem, né? Daqui a pouco a gente está se misturando com a tecnologia, está virando cyborg, e ninguém mais vai envelhecer, ninguém mais vai trabalhar, ninguém mais vai morrer, né? Porque a tecnologia vai nos salvar de tudo isso. Vai nada. Não vai, Muito bom. não Muito vai. bom. E como é que, nossa, e como é que a arte, então, professor, o cinema e as outras manifestações artísticas, como é que a gente consegue preservar, então, essa profundidade, esse impacto simbólico nesse tempo marcado por esse consumo rápido de imagens, por inteligência artificial, que agora as pessoas criam filmes, criam coisas aí com ela que ninguém sabe como, né? Enfim. Você está vendo aí? Ninguém É, sabe se existe mesmo, né? ninguém sabe se existe mesmo, eu fico meio assim perdido nessa coisa. Eu acho que o objetivo é esse, deixar a gente meio perdido mesmo. Sim, 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 sim. Como? Pois justamente com essa magia da arte que de vez em quando acerta e nos traz uma coisa inesperada que é tremendamente equilibrada, inesperadamente equilibrada, tá? Harmônica, Tá. e nos faz lembrar de uma coisa que somos e que estamos esquecendo, né? É a força da narrativa no cinema. De repente deu minhas filhas me ensinaram como era um plot twist, chamam assim, né? Plot A primeira vez twist. que escutei o plot twist, eu achava que era um pirulito, né? O pop, né? Não sei, me deu a ideia de um pirulito. Mas já entendi que é uma revirada narrativa, né? Que isso é mais velho que Matusalém, certo? Mas hoje se chama plot twist, tá? Então, nos traz o plot twist, poxa, já desequilibrou a teimosia da nossa razão, já nos levou para outra coisa que nos surpreendeu porque não entendemos, né? Nos tirou daquele lugar seguro e está nos expondo, mesmo que a gente não queira, ao perigo da experiência. Sim. Aí é que está a mágica. Aí é onde está. Tá? Tá. De alguma Muito bom. maneira, a arte tem que servir para nos tirar do controlado, do expectado, né? Do que você está dominando, do que você pode prever. Tá? Esse é o jeito. Nos tira. Sim. Nos diz Muito bom. o Levi-Strauss. Uma música boa é a que faz um enlace harmônico que você não estava esperando.
Você já escuta, você já sente O que vai plot por um twist lado que e de você não repente, esperava. não esperava, pronto, te tirou do lugar, mesmo que você não queira, você vai para a experiência. Né? Muito Isso bom. serve para tudo, né? Não coma mais sanduíche industrial. Né? Por quê? Porque só açúcar e só uma coisa assim super azeda te embota o paladar e pronto, você não sentiu mais nada. Aí faça sanduíche em casa, coloque, veja a textura, sinta aquilo, cheire, né? E depois dá uma mordida, tenta descobrir onde que está cada uma das coisas e tudo, né? É uma brincadeira legal, treina o pensamento e não se expõe. Não se expõe de novo a descobrir que, olha, é que o presunto de Parma combinou muito bem com o alface que colocamos no sanduíche. Mas não se deu nada bem com aquela raiz forte que a gente pegou do sushi e acabou colocando porque não sabia onde colocar, né? É um exercício. Aquele gole de vinho, não, é que o cara é chato e quer se amostrar. Não, tenta mesmo, lê o rótulo, né? Tem notas de ameixa, de grama, tem um pouco de tabaco e aquela madeira do tonel que aparece no retrogosto. Não é frescura, não. É que aí é onde está a experiência, né? Sim. Aí é onde está a experiência. Nessa diversidade de estímulos que se harmonizam ou não. Tá? E se não se harmonizam, também é uma experiência, e também te tirou do sério, te tirou do lugar conhecido. E se harmonizaram, que bom, porque então, assim como aquele ratinho da Disney, né? Você dá uma mordida Sim. naquilo, você viaja. O Ratatouille, né? Que Não é é, só encher a tripa, meu caro, né? sim. Não, é que você viaja porque isso é a experiência da proposta equilibrada, harmônica, artística. E aí estou dizendo que a culinária é arte, e claro que sim, eu sustento. Tá? Sim. Qualquer coisa que E, tange os teus sentidos é arte. e às vezes até, professor, às vezes até você se permitir errar, né? Que Por parece que favor, hoje você não pode nem, mas nossa, pelo amor de Deus, ser é, perfeito, é o né? melhor princípio, né? A melhor garantia de que você vai ultrapassar o perímetro e vai se expor. Porque, poxa, errou. Né? E agora? É, Pois ou você descarta e paga o mico, ou você conserta. Né? É maravilhoso. O artista é. trabalha assim. Na verdade, desconfia do artista que planejou desde o início e terminou o que ele planejou, do jeito que planejou. Aí certamente deu errado, aquilo não vale nada, não vale um cibaçol, sabe? Não, o artista que fez o projeto e começou e, poxa, deu errado. E agora? Pois agora encontrou outros jeitos de aproveitar o que tinha feito. E deu errado de novo e encontrou outro caminho e acabou dando uma coisa completamente diferente do projeto. Mas que fenomenal! Aí está o artista. Aí sim, Muito bom, né? muito bom. A gente está perto de caminhar aqui para o final, só queria, antes de da gente entrar na trajetória final aqui do episódio, trazer um assunto que eu acho que esse ano está muito assim na mídia, né? Que é a estreia do filme do Christopher Nolan sobre a Odisseia, né? Que eu acho que meio que fez com que o público e algumas pessoas se revisitarem um pouco ali a obra, a história, um pouco da mitologia grega que a gente falou rapidamente no início. Sim. E é uma obra que atravessa séculos aí e continua sendo revisitada, ainda que em termos de levar para o cinema já tinha um tempo assim que eu acho que não tinha tido adaptações, mas para você assim, o que que faz a Odisseia permanecer tão vivo ainda para os nossos tempos? Essa é uma pergunta capciosa. Bom, eu vou dizer primeiro, eu gosto do Christopher Nolan. No meu livro de mitologia, eu fiz uma análise da trilogia do Batman que ele fez. Né? Aí, Sim, uma análise mitológica, tá?
Bom, um dia você descola aí. Nossa, esse aí isso valeria um outro episódio só para a gente falar sobre Batman. Eu já queria até falar sobre Interestelar também, porque eu acho que tem coisas ali Muito legal. míticas Mas misturadas com ciência, mas enfim. o Bruce Wayne sofre, viu? Sofre pra caramba. O cara não bate muito bem da bola. É... Bom, mas não vou te dar spoiler, tá? Eu vou te cobrar. A gente marca outro dia para falar sobre o Batman. Boa. Tenho expectativa por esse filme, porque acho que o Christopher Nolan é desses caras que planeja, mas nem tudo sai como planejado e sai aproveitando o que saiu diferente, e por isso respeito como artista, né? Embora esteja num circuito que muita gente vai dizer, não, isso é baixo, isso é secundário, é por entretenimento, indústria cultural. Sim, e é, mas não exime que possa acontecer uma coisa muito interessante também aí, né? O que faz a Odisseia permanecer até hoje? Primeiro, eu te diria o caráter mítico, tá? É o herói, é o Odisseio que saiu de Ítaca e que foi aventura e que desceu para o Hades e que voltou e que se reencontrou e se reorganizou tanto com seu filho quanto com sua mulher e deu verdadeiro valor aos supostos amigos e colegas e etc. Tudo isso é uma trajetória típica, heróica, né? Mas eu acho que na Odisseia e na Ilíada, né, tem uma coisa de peculiar também que não deve ser deixado de fora, né? Que é que não sei se coincide, mas foi iconicamente relacionada com um momento específico da história grega, né? E é um momento em que os gregos, notadamente da Ática, da região de Atenas, né, inventaram um sistema democrático junto com um sistema monetário parecido com o nosso atual, que pouco se fala sobre isso, né? E acabaram com isso auspiciando uma cultura do eu, uma cultura ególatra, individualista, sabe? Então, em muito, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, me parece que em muitos momentos acaba se expressando como mitos intervindos, ou seja, mitos que foram modificados por força de vontade. Eu não quero mais que apareça assim, quero que apareça desse outro jeito. Por quê? Porque é meu jeito, porque eu quero ver assim, não estou nem aí para o resto, né? É tudo assim? Não, claro que não. É um material mítico de referência para todo mundo, tá? Mas tem esse outro gosto também, dessa sociedade antropocêntrica, que foi a tentativa de império grego-ático, né? O tempo do Péricles e tudo mais. E isso tem sido um modelo de organização político-econômica, geopolítica, né? Para muitos outros grupos poderosos depois da queda do próprio Império Macedônio e do Império Romano também, né? Vêm as tentativas imperiais do Sacro Império Romano Germânico, né? Da França, do Rei Sol, depois da Inglaterra colonialista e dos próprios Estados Unidos, todos se remetem a esse modelo, né? E me parece que se remetem destacando muito os elementos antropocêntricos, né? Que não que deturpem, porque tem, como eu disse, uma função compensatória, né? Mas que acabam colocando a ênfase, talvez, no que o mito vem trazer como objeto de atenção, né? E me refiro muito à ideia do ser humano como medida de todas as coisas, aqueles corpos estereotípicos, né? Nem sempre funcionais, mas que estimamos como bonitos, a, a discussão muito igualitária com os deuses, né? Os caracteres tremendamente humanos dos deuses, eles ficam com ciúmes, eles vêm disputar com os homens, etc, etc. São todos traços muito antropocêntricos, né?
Eu acho que tudo isso também explica por que hoje muita gente acha que mitologia é exclusividade dos gregos, né? E é porque essa mesma cultura antropocêntrica pois nos guia hoje também, né? Parte dessa esquizofrenia que eu falava anteriormente, né? Sim, É esse foco sobre o eu, né? Sobre a fragmentação. Você falou em fragmentação social também, né? sim, Que marca muito a pauta no nosso tempo. Então, por que a Odisseia e estendi para a Ilíada, né? Permanece sim. até hoje? Por um lado, porque é um material mítico genuíno. Por outro lado, porque me parece que tem particularmente esse gostinho antropocêntrico que ainda nos fascina hoje, né? Ainda está em muitos dos projetos, quando tem projetos, né? Os projetos políticos internacionais, ou pelo menos nas expectativas, e na nossa maneira de nos relacionarmos, incluso com os divinos, né? Então, me parece que por isso continua fazendo muito sucesso. Embora tenha por aí também muito material mítico que restou, que fica, que ainda está vivo, que é de outras épocas e a gente nem se toca que é material mítico, né? Sim. No meu livro, por exemplo, eu analisei um filme que eu adoro, do Gutierrez, sempre esqueço o prenome dele, mas que foi produzido por Guillermo del Toro, que é A Festa no Céu. É uma A Festa animação. no Céu. Sim, Mas, não, sim, mas é uma coisa assim dos mexicanos, tudo, mas não, aquilo é um clássico mitológico, né? Até com descida pro Hades e ressurreição e tudo mais, mas clássico, né? Nunca pensaria que isso é mitologia azteca, por exemplo, mitologia náhuatl, que na verdade é mais correto, né? Mitologia náhuatl. Não, mas está aí, e incluso os ídolos e tudo aparecem aí, a gente nem se toca, né? Mas é a coisa, né? A gente não tem para essa mitologia náhuatl um lugar parecido com o que construímos para a mitologia grega, né? Do muito bom. referencial Sim, do ser humano como medidas de todas essas coisas, né? Como sim, centro do universo. muito bom. Muito bom, professor. A gente está caminhando aqui agora para o final. Nesse final, a gente tem um quadro fixo do videocast que a gente fala sobre aquelas obras essenciais para o convidado, né? Então, Hum? a gente separa aqui um filme, uma série, uma música, uma banda, um artista e um livro, que são aqui juntos, aqui formam, digamos, a sua bolsa de essenciais de cultura para a gente aqui no final. Então, se você puder citar assim um filme que você, pode ser um filme que você viu recentemente, um clássico, enfim, fica à vontade. Um filme filme mesmo, né? Filme mesmo. É assim um filme mesmo que eu assisti recentemente, que me chama 7 minutos depois da meia-noite. Eu não vi esse filme. Não Ah, viu? não Assisti, vi. Eu vou assisti procurar. muito bom. E eu até pensei em escrever sobre ele, ainda não escrevi. E não é Nossa, tão novo, tá? Mas, tá. sei lá, me ocorreu aqui agora, é muito legal, muito bom. Vou procurar esse. Tá? 7 minutos depois da meia-noite, tá bom. Um livro. Aí tá difícil, rapaz. Eu diria umas bibliotecas, pode ser? Não, Sim. mas vamos pensar um romance assim muito legal. Sabe um romance, uma trilogia que eu li 3 vezes, que gostei pra caramba, foi As Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Felipe Pullman, Tá. sim. Mas tô me obrigando, tá? Que eu gosto Tá. muito de ler, eu escrevo também, então livros são meu cotidiano, certo? Sim. Toda vez que eu sento para ler um livro do Jung, poxa, é toda uma experiência também, tá? Então, um livro, tá? As obras completas do Jung. Não, mas vamos pegar uma coisa mais relaxante, divertida. Pega As Fronteiras do Universo, do As Philip Fronteiras Pullman. do Universo de Pullman. Muito legal. Boa. E uma série?
uma série, Os Gringo Hunters. Essa sim. Eu acho que Sim, ninguém deve conhecer. Você assistiu? eu já ouvi falar. Gringos Hunters. São os Gringos Hunter, caçadores de gringos, né? Caçadores de É, Gringos. É. é minha origem mexicana, né? Porque é um grupo de policiais, assim, todos super competentes e muito bem coordenados e muito honestos e tudo mais, mas não do lado norte-americano, do lado mexicano. E eles se Sim. dedicam a aprender criminosos norte-americanos. Então, adorei. Eu Adorei. já ouvi falar Adorei dessa a série em algum invenção. lugar, não me lembro. É, adorei. Acho que o seriado talvez não tem nada demais, sabe? Nada demais, nem atuações assim fenomenais, nem roteiros muito fora do esperado. Às vezes até talvez pode ficar até sei lá, muito característico da indústria cultural, muito esperado. Mas simplesmente a inversão, sabe? Sim. Considerar que também pode funcionar do outro lado, que os bonzinhos podem ser os mexicanos e que os criminosos podem ser os norte-americanos, já adorei, adorei, Pois é, adorei. muito bom. E uma música, pode ser um álbum, pode ser um Aí artista, você toca um ponto fraco. Eu vou te eu dar uma sei. única resposta. É música bem feita, tá? Eu não Tá, tenho uma preferência, eu sou muito sincero, tá? Não tenho sim. uma preferência de gêneros, de tempos, de instrumentos ou de qualquer outra coisa, tá? Eu gosto de música, mas a condição é que seja bem feita. Tá? Só isso. Muito bom, muito bom. Professor, obrigado novamente pela sua participação aqui no videocast, foi muito bom conversar com você. Foi de fato uma aula aqui que você deu sobre, nossa, tantos assuntos, tanta coisa para poder pensar que realmente, acho que é por isso que esses videocasts que eu acho que são legais, essas conversas, né? Porque traz coisas assim para poder a gente refletir. Eu acho que a gente está, como sociedade, faltando muito essa reflexão sobre as coisas, assim, de uma maneira geral, de tudo. Eu acho que você trouxe muitas coisas realmente novas, assim, que, para mim, por exemplo, eu aqui no meu auge dos meus quase 40 anos, 38, Não, você é uma criança. então, muita coisa para poder pensar realmente, até pensar sobre o que eu mais gosto, assim, de cinema, né? Muitas coisas novas para poder realmente refletir. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz que você tenha gostado. Eu gostei muito também de conversar com você. E se de repente você tem um comentário também da sua audiência e me faz chegar, vou ficar muito feliz. Você falou em aulas, eu estou lançando umas aulas aí em algumas Sim, plataformas. Depois eu te passo uma referência, eu vou fazer um código QR, aí eu te tá passo. bom, Se de repente tá alguém se bom. interessa, pois está por aí, tá?